Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês uma reflexão a respeito das terras ocupadas pelos índios. Quem são os responsáveis, ou quem é o responsável pelas terras indígenas, as terras ocupadas pelos índios? Quem são os responsáveis pelo bem-estar dos índios? Quem deve zelar pelas terras indígenas? Ou seja, pelas terras que os indígenas ocupam? E de quem são as terras ocupadas pelos índios? São temas que vocês precisam saber para vocês terem uma ideia de quem são os responsáveis, quem são as pessoas que têm o dever legal de zelar pela cultura indígena, zelar pelas terras ocupadas pelos indígenas e zelar também por tudo que acontece naquelas aldeias indígenas. Combater o crime contra os indígenas. Nós sabemos que o nosso Código Penal, ele traz o seguinte: o crime pode ser cometido por ação ou por omissão. E aquele que tem o dever legal de evitar que o crime ocorra e não faz por isso, ele será responsável tanto quanto aquele que agiu. Uma coisa é você não ter o dever legal de combater um crime, de evitar que um crime aconteça. Todo cidadão, ele pode intervir para que um crime não aconteça. Ele pode. Mas tem algumas pessoas que são obrigadas. Por exemplo, um policial, ele é obrigado a evitar que um crime aconteça. Se ele não evitar, ele está prevaricando. Mudando aqui para uma esfera maior, aquele que tem o dever de evitar que ocorra o crime nas aldeias indígenas e não combate esse crime, ele também está cometendo um crime por omissão, porque tem o dever legal. E eu trago para vocês aqui, para vocês saberem quem são os responsáveis. Já no artigo 20 da Constituição, no seu inciso 11, diz o seguinte: as terras ocupadas tradicionalmente pelos índios são terras da União. Da União. Os índios ocupam terras da União. Os índios não têm terra. Eles são ocupantes das terras da União. É uma ocupação permanente. Não é uma ocupação passageira. É uma ocupação permanente. Aí nós vamos para o artigo que trata dos índios, o artigo 231 da Constituição Federal, que eu peço licença para ler para vocês os seus parágrafos a respeito dos índios. O artigo, no caput do artigo, diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. De que é a responsabilidade da União? Quem é o representante da União? O governo federal. Veja que aqui está no caput do artigo. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Isso aqui já vem no caput do artigo. Então, não tem como um presidente da República dizer que não tem responsabilidade sobre os índios.
o que acontece nas terras indígenas. Se cometeu o crime, se não cometeu o crime por querer, por ação, mas está cometendo por omissão, que deve ser investigado, qualquer presidente que agir dessa forma, para saber se os seus subordinados estão cometendo os crimes. Pode ser que os subordinados não estão respeitando a ordem do chefe do Estado. Isso pode acontecer. Isso aqui em todas as épocas. Não estou falando agora porque está acontecendo agora os problemas do massacre com os Yanomami, o problema do garimpo ilegal. Estou falando isso aqui sempre aconteceu no Brasil. É claro que ultimamente tem acontecido em maior escala em razão daqueles desrespeitos aos Yanomami, à tribo Yanomami. Mas não vamos ser hipócritas aqui e falar que os índios sempre receberam todos os cuidados necessários, que isso é mentira. Aí vem aqui o seguinte: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos, nelas existentes. Vejam isso aí. Vejam se isso está sendo respeitado. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só pode ser efetivada com autorização do Congresso Nacional. Ouvida as comunidades afetadas, ficando-lhe assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Ou seja, os índios participam também das riquezas que são extraídas das suas terras. Essas extrações só podem ser feitas com o aval do Congresso Nacional. É isso que diz aqui o artigo de lei da Constituição Federal. As terras que se trata esse artigo são inalienáveis, indispensáveis, e os seus direitos sobre elas imprescritíveis. Não tem como se alegar que um clandestino vai lá, cerca uma terra indígena, constrói uma fazenda, legalmente não vai conseguir essa fazenda, não vai conseguir esse direito. Porque essas terras são inalienáveis. E isso não vem acontecendo, nós sabemos disso. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população ou no interesse da soberania do país, por deliberação do Congresso Nacional, garantido em qualquer hipótese o retorno imediato, logo que cesse o risco. O índio tem que voltar para o seu estado quo, ante. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios, dos lagos, nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade, a extinção, direito, indenização ou ações contra a União,
salvo na forma da lei, quando as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. O clandestino não ocupa de boa-fé. Ocupou terra indígena, fez benefício lá, na clandestinidade, a União não tem nenhum dever de indenizar para expulsar o invasor. Está na Constituição Federal. Não cabe à União indenizar. Se é feito de boa-fé, depois, por motivo de política, entrou um outro presidente, um governador naquela região e vem trazer problemas em razão da incompatibilidade, mas é de boa-fé, essa pessoa deve ser indenizada. Mas se fez de má-fé, na clandestinidade, a União não tem nenhum dever de indenizar. Vejam para vocês mesmos, vocês ouviram o que diz a Constituição sobre as terras ocupadas pelos índios. Quem são os responsáveis para zelar por essas terras, para zelar sobre os interesses dos índios? Vimos que é a União. Cada um tira sua conclusão sobre o que está acontecendo no país, o que já aconteceu e o que vai acontecer. Por hoje é só o que eu queria trazer para vocês saberem a parte constitucional, porque sobre os problemas que estão acontecendo, a imprensa está mostrando todos os dias. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é a parte legal. Eu, como advogado, mestre em direitos fundamentais, eu senti a obrigação de trazer para os meus seguidores do meu canal esse ponto sobre a Constituição Federal em relação à ocupação das terras da União pelos índios e os cuidados que os índios devem receber da União. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no meu canal e dê o seu like.